aí galera, eu sou o Paulo Cunha. Eu sou o Daniel Ramalho. Eu sou o Fábio Cordeiro. E vamos assistir agora a entrevista com a grande fotógrafa Nana Moraes. Onde ela vai falar sobre o livro dela que foi lançado ano passado, Andorinhas. E vai destacar algumas fotos marcantes em sua trajetória. Solta aí, Museu! Eu acredito que seja o princípio básico da fotografia. Para mim, fotografia é fotografia, ou seja, a gente escreve com a luz. Eu acredito que a fotografia seja expressa pela luz, né? Então, você quer uma coisa mais dramática, você faz um tipo de luz, você quer uma coisa mais alegre, você faz outro tipo de luz. Você quer uma coisa mais difusa, você quer uma coisa mais contrastada, enfim, as nossas palavras são a luz. Nosso vocabulário é o tipo de luz que existe, que a gente tenta reproduzir no estúdio. Então, basicamente, o que eu faço no estúdio é isso, eu tento reproduzir a luz de Deus, né? A luz da natureza. Então, eu observo muito a luz externa, para ter conhecimento para reproduzir no estúdio. Para isso a gente tem uma série de equipamentos que se adequam à luz que você quer fazer, e aí você vai montando o seu discurso a partir da luz. Então, para mim é isso, fotografar em estúdio é reproduzir a luz que eu acho que para aquele momento é a luz ideal. E baseado na luz externa, no que eu vejo, no que eu sinto, etc. Tecnicamente, a luz de estúdio ela tem duas coisas básicas que eu acho que definem a luz de estúdio. É a distância da luz, a distância em relação ao objeto fotografado e a intensidade da luz no sentido que eu acabei de falar, quer dizer, você quer reproduzir um ambiente mais alegre, você vai trabalhar com mais luz, você vai trabalhar com luz mais difusa, você não vai trabalhar com luz contrastada e tal. Se você tem um produto que requer determinados especificações, como por exemplo fotografar um cabelo para um anúncio de shampoo. Existe já um padrão de fotografia para isso, em que você tem que mostrar a textura do cabelo, mostrar a cor do cabelo, mostrar o brilho do cabelo e mostrar o cabelo de forma que ele seja um desejo. Então, com o conhecimento que você tem de luz, você monta o set em função do que foi pedido. Agora, assim, equação não existe. Eu sempre falo isso em palestra e falo para os assistentes, não esperem uma equação que vá servir para qualquer coisa. Não existe. A gente tem que aprender a enxergar a luz e saber fazer a luz adequada à necessidade do momento. Agora, uma equação não tem. Um segredinho, eu já falei, é a distância da luz. Vocês têm que sempre prestar atenção na distância da luz em relação ao objeto. Você pode pegar um ovo, um cubo e fazer esse exercício. A luz mais perto, a luz mais longe, mais longe, mais longe, como ela vai aparecer nesse produto. E a partir daí você vai criando as suas equações. Agora, uma equação, uma fórmula, não existe. O meu pai, que foi um grande fotógrafo, ele sempre falava, fotografia não é uma ciência exata. A fotografia ela tem milhões de componentes. Ele não viveu a fotografia digital, mas mesmo a fotografia digital, ele tem milhões de componentes que são daquele momento. E que se você não souber, não tiver conhecimento, não tiver formação para resolver aquele momento, você não vai conseguir fazer a foto. Agora, se eu te der uma equação, naquele momento você faz assim, não vai dar certo, porque aquele momento é único. Então, cada situação requer um cuidado e uma luz diferente e uma intensidade diferente também.
Então, a minha carreira começou de uma forma bastante peculiar. Assim, eu entrei na faculdade de jornalismo porque eu queria escrever. Meu pai já era fotógrafo, José Antônio, meu irmão já era fotógrafo, Sérgio Moraes, e na época eu achava que já tinha fotógrafo demais na família e eu queria escrever. Mas eu tive meus 2 filhos na faculdade, a Lígia e o Ricardo. E eu precisava trabalhar. E aí o Sérgio trabalhava na agência Angular, em São Paulo, e lá estavam precisando de uma secretária. Então o Sérgio me chamou para ser secretária lá na Angular, e as crianças eram bebês ainda, o Ricardo tinha 6 meses, a Liginha já tinha 1 ano e meio. E fui lá eu trabalhar como secretária. Só que um dos donos da agência Angular era o João Bittar, que infelizmente faleceu ano retrasado, mas ele era um cara assim incrível, um cara com muita visão e tal. E aí ele não se conformava de eu não ser fotógrafa, ele achava um absurdo eu ser secretária, com o irmão fotógrafo, pai fotógrafo, fazendo jornalismo, tendo todo o equipamento à mão, né? E ele ficava o tempo todo falando comigo: por que você vai escrever? Você tem que ser fotógrafo, você tem que ser fotógrafo e tal. E eu era péssima secretária também. E aí ele um dia me deu falou: pega uma câmera lá na sua casa e você vai seguir os fotógrafos como segundo fotógrafo da pauta. Eles têm a obrigação de trazer a foto, você vai lá, faz e a gente vê o que acontece. Na época, o Jânio Quadros estava ressurgindo na política brasileira como candidato a prefeito a São Paulo. E o pessoal não botava muito a fé que ele fosse se eleger, então mandavam eu fazer o Jânio Quadros. E aí eu fiz, na época era filme, obviamente, já tem mais de 20 anos. E meu pai viu os contatos e achou que, falou: pô, você tem talento, assim, as suas fotos saíram, mas ninguém começa fotografando, né? Você tem que antes descobrir o seu caminho. Dentro da fotografia tem vários caminhos que podem ser tomados. E aí eu virei assistente do meu pai. E o meu pai era fotógrafo de estúdio, ele passou pelo Jornal do Brasil e em São Paulo ele trabalhava no Estúdio Abril. E aí eu virei assistente dele. E aí as coisas foram tomando um rumo e virei fotógrafa. Eu fui assistente do meu pai durante 3 anos. E aí o meu pai adoeceu. Ele ficou uns 3 meses doente. E aí eu comecei a fotografar, porque a gente voltou para o Rio, na época a gente morava em São Paulo, quando eu era assistente dele. E aí a gente voltou para o Rio e ele ficou doente e eu não tinha o que fazer, né? Então eu fui para a vida, virei fotógrafa. Alguém precisava fotografar. O Sérgio estava, se eu não me engano, nessa época ele estava até em Brasília. Ele trabalhou no Globo um tempo lá em Brasília. E aí eu comecei a fotografar, as pautas vieram naturalmente, sabiam que eu era assistente do meu pai e que, enfim, eu já tinha uma formação. E as pautas começaram a acontecer, e muito das pautas foram em função de retrato, assim, eles me pediam muito retrato. E eu acabei me especializando mesmo na linguagem do retrato, assim, é o que eu mais gosto de fazer. E mesmo uma campanha publicitária, quando me chamam, tem os quesitos técnicos do produto, seja lá qual for, mas a possibilidade da foto ter uma cara de retrato, que as pessoas se sintam à vontade e tal, conta muito quando me escolhem para fazer qualquer campanha, né? Hoje eu faço muita capa de revista também, que também tem a ver com retrato. Acabo que a minha especialidade foi direcionada um pouco para essa linha. Pauta de rua eu não faço, eu fiz uma época freela para a Folha,
Folha de São Paulo durante um período, mas eu não faço mais fotojornalismo. Eu tenho um trabalho pessoal, que eu lancei um livro ano passado, que chama Andorinhas, e nesse trabalho pessoal eu faço em forma de ensaio fotográfico, né? Muito próximo à reportagem. Mas o meu dia a dia não faço reportagem. Podia falar com muito prazer do processo da criação do livro, primeiro porque eu acho que o mais importante no livro é o processo. E eu acho que o mais importante na fotografia também é o processo. A gente hoje elimina etapas com a tecnologia, né? Quer dizer, a tecnologia é uma forma de você ter menos etapas a seguir, né? Então, você já vê a imagem na sua câmera e você já sabe que está tudo resolvido ou não. E aí depois você põe no computador e manda a foto e acabou a história. Mas a fotografia digital, ela também tem que ser fotografada como um processo, sabe? No livro, quando eu dei a palestra sobre o livro, eu até brinquei com o pessoal, porque o meu livro é sobre prostitutas, né? E eu brinquei na palestra que o mais gostoso não são as preliminares, né? Não é até chegar no ponto, no orgasmo, né? Porque aí quando chega no orgasmo acabou a história. Então eu comparo muito a fotografia a isso, quer dizer, a busca do que você quer falar, a forma como você vai falar. Hoje a gente tem diversas formas para serem escolhidas. Você tem a fotografia analógica, você tem a fotografia digital, você tem o celular, você tem câmeras minúsculas, você tem diversas maneiras de realizar o seu projeto. Mas o que vai determinar o estilo do seu projeto e a sua busca é a forma de executar o projeto. Então não existe também a fórmula certa ou a fórmula errada. Por que eu fiz meu livro com filme? Não é porque digital está errado, não é porque o filme é melhor que digital, nem qualquer coisa no gênero. Eu fiz com filme porque eu queria viver o processo do filme e porque, para eu atingir as mulheres da maneira como eu queria atingir, a fotografia digital não se adequava. Então, o processo ele é importante por isso, quer dizer, ele começa na escolha da forma como você vai fazer o trabalho. Hoje em dia você pode fazer trabalhos geniais com o seu celular, né? Você tem celulares ótimos. É a forma que você escolheu e ela vai determinar a linha do raciocínio do que você quer falar, né? Então, enxergar o processo e qualificar o processo, eu acho que é muito importante. O livro foi assim, eu decidi fazer com filme porque eu queria encontrar com essas mulheres e queria fotografá-las de uma maneira quase como se eu fosse despercebida, o que o digital não permite, porque culturalmente você faz uma fotografia digital e você imediatamente quer ver a imagem. Então, se eu estou fotografando uma pessoa, que eu estou conquistando essa pessoa, isso é uma faca de dois gumes. No caso das prostitutas, não era legal ela ver a foto na hora. Eu precisava que ela confiasse em mim sem saber o que estava acontecendo, para que ela realmente se entregasse, para que realmente eu conseguisse executar o que eu queria executar, que era mostrar a vida das prostitutas como seres humanos, como mulheres, como humanos, né? Que a maioria das pessoas ou não querem enxergar dessa forma, ou preferem não enxergar dessa forma, ou não querem nem enxergar a existência das prostitutas. Então, para mim, era muito importante que elas confiassem em mim para que eu pudesse dar voz a elas e para que eu pudesse executar esse trabalho. E por isso eu escolhi o filme. Além de ser apaixonada pela linguagem do filme, que para mim me agrada demais, você entrar no laboratório e ver a fotografia como vida, né? Os anéis de prata respondendo à química, enfim, isso eu acho muito gostoso e eu acho que
o fato de você ter diversas formas de fotografar é melhor do que você eliminar diversas formas de fotografar. Eu acho que a gente tem que agregar e não eliminar. Então hoje o digital foi agregado à fotografia. Então você tem a fotografia digital, você tem a fotografia analógica. E por que você tem que ter um ou o outro, né? Você tem os dois e você pode escolher os dois, dependendo da situação. Se eu for fazer um anúncio comercial, um anúncio publicitário, assim, não dá nem para imaginar fazer com filme. Nem o melhor cromo do mundo vai satisfazer o cliente, porque ele já espera a linguagem digital, ele já espera ver no monitor o que está acontecendo, ele já espera sair daqui sabendo o que aconteceu. Então, se adequa para o meu trabalho comercial perfeitamente. Para o fotojornalismo, nem se coloca fazer filme também, porque o que é mais importante hoje é a notícia chegar o mais rápido possível. Eu tenho um trabalho no meu dia a dia que é muito bem sucedido, eu sou muito grata ao mercado, eu não posso me queixar de nada. Mas é um trabalho em que o importante é o produto, seja ele lá qual for. E eu gosto de gente, eu gosto de ser humano. E eu estava há muito tempo procurando um assunto que me instigasse, que mexesse comigo, assim, que me desse força para sair da letargia, né, que é normal, você está acomodado, está dando tudo certo, para que você vai se enfiar numa loucura, né? Mas eu tinha uma insatisfação muito grande de não fazer um trabalho pessoal, porque eu queria deixar para os meus filhos e para os meus netos mais do que fotos bonitas e bem feitas. Eu queria deixar um trabalho consistente, sabe? Um trabalho em que cause desconforto e que cause polêmica e que tenha um motivo a mais do que simplesmente fotografar imagens bonitas. E eu fiquei nessa procura muitos anos, assim, eu pensava, mas aí o assunto vinha, ia embora, vinha e tal. E eu tenho uma casa em Visconde de Mauá, e aí eu pego muito a Dutra. Então eu comecei a observar essas mulheres na estrada, e comecei a pensar como é que era a vida delas, como é que elas faziam, como é que era a família delas, o que elas pensavam, como é que era quando elas saíam da estrada, né? Mas isso pro trabalho? Ou... Para o meu trabalho pessoal. Então, isso você pensava enquanto você já queria fazer ela? Ou não, foi antes? Foi antes. Enquanto eu estava na estrada, indo para minha casa em Visconde de Mauá, elas me chamaram a atenção. E normalmente na Dutra meu marido vai dirigindo, então você fica observando mais, assim. E aí me criou essa curiosidade, vamos dizer assim. E que depois se transformou numa coisa muito maior do que simples curiosidade. Por isso eu tenho um pouco de medo de resumir a curiosidade. Mas aí quando eu resolvi, falei, não, eu vou fazer, o meu trabalho pessoal vai ser esse, eu vou contar a história dessas mulheres. E aí que eu fui conhecendo elas e me aprofundando mais na vida delas, eu entendi que esse é o trabalho que eu quero fazer para a minha vida, assim, o estúdio, a publicidade, o editorial é meu ganha-pão, eu vivo disso. Mas o meu ganha-vida, vamos dizer assim, é meu trabalho pessoal. E eu quero essa linha de trazer a humanidade em pessoas que não são vistas dessa forma, de trazer à tona pessoas que normalmente estão escondidas porque a sociedade não consegue engolir, mexer com o ser humano, mostrar a complexidade do ser humano através do meu trabalho, sabe? Isso me dá muito prazer, assim. E o trabalho pessoal, eu acho que antes de tudo
ele é o seu trabalho, é o trabalho que você não deve resposta a ninguém, a não ser a você mesmo. E eu vi que isso é muito importante para tudo, inclusive para o meu trabalho comercial. A minha postura profissional mudou, a minha vida mudou. É impossível você passar por um trabalho desse sem rever milhões de valores que você tem. E colocar essas pessoas à tona é uma coisa que eu acho bastante importante, e eu aí sim vou morrer feliz de ter deixado esse tipo de trabalho para os meus filhos e para os meus netos. E também para mostrar a sua humanidade, né? Mas aí já está mostrada, né? Que seria o seu ponto de vista, né? Exatamente. Inclusive eu escrevo, eu não só fotografo, como eu escrevo no livro, que também foi uma coisa que ficou guardada. Eu fiz a faculdade para escrever, virei fotógrafa, mas sempre a ideia de unir as duas linguagens me atraiu. Sempre eu tive essa... Um dia eu vou fazer isso, sabe? Um dia eu vou juntar... Eu amo as palavras, eu amo literatura, então eu juntar as duas linguagens para mim é assim um prazer indescritível, assim. Eu acho que eu consegui fazer o que eu sonhava. Foi muito sofrido. Escrever é muito sofrido, né? Porque não tem como você não se colocar quando você escreve, né? Quando fotografa também, mas é diferente, não sei, para mim é diferente, eu tenho mais dificuldade de escrever. E aí eu procurei uma professora de literatura, submeti meus textos a ela, discutimos, realmente eu estava fora de forma, e aí eu escrevi de novo, até achar o caminho que eu queria. E eu leio muito também, então isso já facilita um pouco quebrar um pouco a barreira, né? Então foi assim, eu procurei essa professora que chama Carmen Hennig, e ela me orientou bastante, a gente discutiu bastante, e até eu senti segurança para definir a linha do livro como eu queria escrever, né? O livro é dividido em vários capítulos, né? O primeiro capítulo ele chama Termo de Declaração. Termo de declaração eu escrevi baseado no testemunho que eu dei na Comissão de Direitos Humanos depois que uma das prostitutas faleceu. Foi a Dorothy, uma das mulheres mais incríveis que eu já conheci na vida, aliás, uma das pessoas mais incríveis que eu conheci na vida, e que morreu vítima do descaso da saúde no Rio de Janeiro. Então, o marido dela entrou na justiça, né, processando o município, o estado, e eu fui testemunha. E aí eu li o meu testemunho, né, para poder assinar na Comissão de Direitos Humanos, e quando eu fui escrever o livro, eu tive a ideia de fazer um testemunho legal, né, como se eu estivesse na Comissão dos Direitos Humanos, sobre o que aconteceu no trabalho. Então, o livro começa assim, é como se fosse um relatório, com licenças poéticas, claro, mas como se fosse um relatório jurídico na Comissão dos Direitos Humanos. Inclusive, eu submeti a advogados para ver se a forma estava correta. Depois disso tem aliás, antes disso tem a apresentação do Walter Salles, que me acompanhou no trabalho também. Eu também troquei ideias com ele sobre o trabalho, submeti o trabalho à crítica dele, e ele fez a apresentação do livro. Aí vem o termo de declaração, depois vem o prelúdio das andorinhas. O livro chama-se Andorinhas. Andorinhas é como são chamadas as prostitutas de estrada. E aí o prelúdio das andorinhas eu conto a minha motivação, como é que começou, a história da estrada e tal. E aí depois vem a suíte das andorinhas.
A Suíte das Andorinhas eu conto o meu reencontro com elas depois de um ano sem vê-las. E depois vem o Canto das Andorinhas. O Canto das Andorinhas são textos escritos em primeira pessoa, onde elas contam a vida delas. É claro que eu usei as palavras delas, mas eu escrevi o testemunho de forma também mais literária, vamos dizer assim. E eu acabo o livro com uma carta para Dorothy, que faleceu, e uma carta bastante emocionada, porque eu queria fazer essa homenagem a Dorothy, porque realmente eu nunca conheci uma pessoa tão bacana, inteligente, interessante, e que agarrava a vida com as mãos, sabe, consciente de tudo que ela fazia. E eu queria fazer essa homenagem para ela porque ela foi realmente vítima da covardia que é o sistema de saúde no Rio de Janeiro. Então, o livro, até um ato falho falar filme porque ele tem uma pegada cinematográfica, assim, mas o livro é dessa forma. E aí ele tem fotos em preto e branco, né, que foram feitas em filme, com filme 3200, onde eu onde eu não interferi em nada a não ser o meu olhar, né. Fotografei com uma lente só, a 50 milímetros, porque eu acredito que é a lente que mais próxima do olhar humano. Então eu não queria nenhuma distorção, eu não queria nenhuma interpretação na hora de fotografar. Eu queria fotografar com os olhos da gente e com a luz que eu encontrava. Então por isso foi feito dessa forma. E eu faço um trabalho também que chama fototinta, que é um trabalho que eu desenvolvo desde 97, onde eu trabalho a tinta em cima da fotografia e depois eu faço uma outra fotografia em que a tinta reage e a fotografia e a tinta viram uma coisa só. Essa forma de me expressar é uma forma bastante pessoal, eu mesma desenvolvi esse trabalho e batizei dessa forma. E eu usei no livro como abertura dos capítulos, também como uma forma de homenageá-las e de agradecer a generosidade que elas tiveram em confiar tanto em mim, assim, de se entregar tanto a mim. Então, as aberturas do capítulo são coloridas e o resto é tudo preto e branco, que a fototinta é em cor. Então, foi uma maneira de aliviar um pouco a realidade do preto e branco também. Então, quando a gente faz uma campanha publicitária, a primeira coisa que você tem que saber é o que o produto pede, né? Cada produto ele tem especificações que a gente nem imagina. Por exemplo, você vai fotografar uma campanha de absorvente higiênico, as mulheres têm que estar sempre com a perna mais aberta, nunca com a perna cruzada, porque a perna cruzada demonstra que o absorvente não está legal, né? Então, cada produto você tem que entender o que o cliente quer passar e qual a qualificação desse produto. No caso dessa foto com a Juliana Paz, o produto era esmalte. Então, eu tinha que mostrar uma mulher plena, satisfeitíssima com o esmalte que ela está usando, lindíssima, de forma que as pessoas quisessem também usar aquele esmalte e ainda, tecnicamente, fotografar o esmalte de forma que dê brilho, que mostre a cor viva e etc, etc. Então, sempre que se faz uma campanha publicitária, você acha assim, vem o layout e você reproduz o layout. Não é isso. Você vai interpretar o layout. É aí que vai fazer a diferença. E aí é legal você estudar, ver campanhas de esmalte fora do Brasil, o que está se fazendo, como é que se fotografa, o que você mostra mais e tal, antes de executar o seu trabalho. Então eu sempre faço isso, assim, de procurar
me inteirar do que eu estou fazendo, né? Não virar um aperto botão, né? E até para fazer a luz ideal, como eu falei, que eu acredito que a luz é que defina o que você está fazendo, então é importante você se preparar antes. A foto de capa, o que é importante na foto de capa? Primeiro é você saber que vão escrever em cima da sua foto. Não adianta você achar que você vai fazer a foto mais linda do mundo e que ela vai ser preservada do jeito que você quer. Capa é capa. Capa tem título, tem chamada, tem padrão. Você tem o padrão de uma capa que o corte é americano, você tem padrão que é close, e você sempre tem que pensar nisso quando você vai fazer uma capa. E saber que vão escrever em cima, e que você tem que ter uma interação com o que vão escrever em cima. Senão eles vão tampar o que você queria mostrar, por exemplo, né? Então o importante de fazer capa é isso. A luz, sempre. A luz de capa é uma luz diferente. Você não pode fazer a mesma luz que você faz para capa e você faz para uma peça de teatro, por exemplo. Porque a capa ela requer iluminação, beleza, alegria, né? Ela quer que o dono da revista, enfim, a editora da revista, quer que a capa dele seja a que mais apareça na banca. Então, para isso, você tem que trabalhar sempre com coisas para cima. O retrato é o que eu amo fazer. Retrato é o que eu acho que é a essência da fotografia. A fotografia, ela passou por 1000 evoluções, mas ela começou no retrato. O retrato é onde nasceu a linguagem fotográfica. E a possibilidade de você trazer com o seu olhar, com a sua luz, o que você está enxergando naquela pessoa é muito prazeroso, né? E o Cartier-Bresson falava, né, que a boa fotografia é aquela que te deixa um segundo sem respirar. Ali você sabe que você fez a foto, sabe? E o retrato eu procuro muito fazer isso, assim, de alguma forma tirar a atenção da pessoa que está sendo fotografada para ela me dar aquele minutinho que ela relaxou e eu achar a minha foto. Então o retrato para mim é uma coisa muito especial. Eu posso mostrar 1000 retratos que eu já fiz e todos eu faço com muito carinho, assim, e com muita cerimônia de alguma forma, assim, cerimônia no sentido de que a fotografia é retrato para mim, né? Então você tem a Malu Mader, por exemplo, nesse momento em que ela se entregou, ela riu, ela fechou o olho, ela botou a mão na cabeça, sabe? Isso foi 1 segundo. E a foto que eu mais gosto que eu fiz dela, já fiz várias e nenhuma eu gosto tanto quanto essa. O que mais? Quem é do Ferreira Goulart? Ah, do Ferreira Goulart. Ferreira Goulart, eu fui fazer um retrato dele também, encomendado. E eu cheguei lá, a gente já havia marcado tudo, mas ele, digamos que ele tem um humor um pouco severo, né? Ele não sorri quando te recebe e pergunta se vai demorar muito, né? Então ele te intimida de várias maneiras. E aí quando eu comecei a fotografá-lo, ele estava sisudo, sentado no sofá e eu fotografando, ia para um lado, ia para o outro, com a câmera na mão, aquela coisa toda, sobe, desce, vai para lá, vai para cá, e a foto não acontecia. Até que eu falei para ele, você não quer ficar mais à vontade? Sei lá, levanta uma perna, faz alguma coisa. Aí ele botou a perna sobre o sofá e desvendou a meia e a cirola dele, que eu achei que foi bem bacana, assim, né? Ali ele se despiu naquele minuto sem respirar, né? Da maneira dele. Da maneira dele, claro. Isso também eu acho muito importante. Quando a gente faz um retrato, a gente não está se retratando, a gente está retratando o outro. Então o mistério do bom retrato é que você não vai fazer o que você quer,
Você vai fazer o que for permitido você fazer. Então você vai procurar essa permissão, mas não achar que você vai chegar para o retratado, vai falar assim, olha, eu gosto com a mão aqui e gosto com a mão aqui. Mas o cara não usa a mão aqui nem aqui. Por que eu vou forçar ele a fazer isso? Eu estou fazendo um retrato meu, não estou fazendo um retrato dele. Então isso eu acho uma coisa bacana também, porque é um diálogo, né? Não existe um bom retrato sem diálogo. E você achar que você fez um bom retrato porque o cara fez uma careta ou botou o dedo no nariz, isso não é um bom retrato. Você não retratou o cara, você pegou um flagrante do cara, né? Então esse diálogo eu acho muito importante e você tem que deixar sua vaidade de lado. Você não está te retratando, você está retratando o outro. Isso eu acho fundamental. A Adélia Prado, poetisa, é uma pessoa extremamente sensível e ela escreve, até hoje ela tem vários livros publicados e ela escreve num caderno. Caderninho que você compra na papelaria. O caderno dela, inclusive, era com a Branca de Neve na capa. E eu tinha que fotografá-la escrevendo à máquina, porque o cliente imaginou que ela escrevesse à máquina, ou no computador, ou no laptop, enfim. E aí a encomenda era essa, você vai lá fazer ela escrevendo no lugar onde ela escreve, onde ela trabalha. E eu cheguei na casa dela, ela falou, mas eu não tenho escritório, eu não escrevo no computador, nem a máquina, nem nada disso, eu escrevo no meu caderno. E eu posso escrever na sala, posso escrever no banheiro, posso escrever antes de dormir, posso escrever em qualquer momento. É um momento que me vem, eu pego meu caderninho e escrevo. Então eu pedi que ela sentasse ao lado da janela, que estava uma luz lindíssima, e quando ela botou o caderno na mesa, ela fez assim com a mão, e aí eu falei, caraca, é o momento, né? Que ali a luz ainda bateu na mão dela, que ainda foi generosa comigo, né? E aí eu achei que retratava essa relação dela com a palavra, de carinho, de coisa pessoal, de poeta, enfim, de sensibilidade, né? Aí eu achei bacana ter conseguido fazer essa foto também. Tá bom. Tá bom? Obrigado. De nada.